Você conhece o treinamento triangular? Já ouviu falar? Já treinou assim? Bom, esse é um dos métodos mais eficazes e com a maior transferência, principalmente para quem quer melhorar o desempenho no trail running. Então, eu preparei uma videoaula falando um pouco mais sobre esse método de treinamento. Bora conhecer? Então, vamos lá, bora para a aula! Buenas, gurizada, tudo bem? Meu nome é Cristiano Fetter, sou treinador do Upfit Trail e um dos fundadores da Raiz Trail do Rio Grande do Sul. E hoje eu tô aqui para falar sobre o treinamento triangular, ou das séries triangulares. É um tipo de treinamento muito utilizado pelos treinadores espanhóis, principalmente, mas eu diria que é da escola europeia de treinamento, tá? É um dos tipos de treinamento que eu, particularmente, acho mais eficiente para quem quer desempenho no trail, principalmente porque ele tem uma transferência muito grande para a prova-alvo, tá? Mas eu queria deixar claro já desde o início dessa videoaula que não é um treinamento para qualquer tipo de atleta, né? O atleta iniciante é um tipo de esse treinamento triangular, ele é um pouco temerário. O treinamento triangular ele traz muito benefício para quem já é mais avançado no esporte e vocês vão entender logo por quê. Então, o que vocês vão aprender nessa videoaula? O que é o treinamento triangular? Para que servem essas séries triangulares, os benefícios e vamos ver alguns exemplos práticos para que você use na sua sessão de treinamento. O que é? Basicamente, são 3 treinos de alta intensidade juntos na mesma sessão de treino. Para que serve? É um método extremamente específico para o trail. Por quê? Porque ele engloba 3 das 4 coisas que eu considero os 4 pilares do trail. A subida, a descida e o plano. E na minha opinião ainda tem a dupla tarefa, que é a parte de técnica do trail, mas isso é para outra aula. Os principais benefícios. Ele melhora a adaptação às transições de desnível da tua prova-alvo, né? Principalmente porque trabalha com uma força muito específica. Na subida, a força concêntrica, na descida, a força excêntrica e no plano, melhora o teu gesto motor, te tornando um corredor mais eficiente, certo? E agora, com o exemplo prático, vocês vão entender exatamente como funciona esse treinamento triangular. Por exemplo, o sujeito faz um tiro em subida, pausa, descansa, tiro em descida, descansa, tiro no plano, descansa. E aí tudo de novo. Quanto tempo de pausa? Qual a distância desse tiro e a intensidade depende do nível do atleta e em que fase do treinamento ele vai estar. No final, eu proponho algumas coisas. Outra forma é o sujeito fazer a subida, a descida e o plano no mesmo tiro e pausa, dá o descanso e faz isso de novo. Uma outra sugestão é fazer a subida e a descida e aí pausa e depois faz só o tiro no plano. Uma outra forma é fazer o tiro em subida, descansar e aí fazer descida e plano juntos. E uma outra forma ainda, subida, pausa, descida, pausa. E aí não faz a parte do plano, tá? Mas qual distância fazer desses tiros? Qual as distâncias mais utilizadas, tá?
Nos exemplos que eu encontrei, não existe nada científico com relação a esse tipo de treinamento. Pelo menos eu não encontrei. Mas os treinadores que eu vi que utilizam isso, eles usam de 150 a 400 metros no máximo dos estímulos de subida e descida. Por que isso? Porque principalmente para se tornar mais fácil o treinamento, tu faz o estímulo de subida, pausa e faz o mesmo estímulo de descida. Só que um estímulo de descida muito longo provoca muita lesão muscular e pode proporcionar, pode desenvolver algum tipo de lesão por impacto. E é por isso que eu falei que esse tipo de treinamento ele é excelente, mas para quem já está mais avançado no treino. Já os tiros de plano, eles seguem ou o padrão de subida e descida, né, que começa com 150 metros, mas em alguns casos vai até 1 quilômetro. Eu já utilizei 1 quilômetro para alguns atletas e funciona muito bem, porque é justamente para simular aquela parte de estar correndo no plano muito forte e aí encontrar uma subida e conseguir fazer essa subida forte, ou estar descendo e quando chegar no plano conseguir desenvolver uma velocidade também no plano. Esse foi um panorama geral do treinamento triangular. É uma forma, eu quis trazer uma aula bem objetiva, sem ficar falando muitos detalhes, porque todos esses detalhes eles dependem do atleta que a gente está falando, depende da prova-alvo desse atleta, porque a ideia é que esse treinamento tu pegue a prova-alvo e traga para esse treino e tu simule as sessões da prova-alvo nesse tipo de treinamento. E também, uma coisa que eu falo muito para os meus atletas, em todas as provas, é quem cansa, descansa. Quem quebra, não recupera. Ou seja, nesse tipo de treinamento, o aluno passa pela experiência de cansar durante a sua subida, mas ele descansa, retoma o fôlego. E ele também pode fazer a experiência de fazer estímulos mais rápidos que ele estaria acostumado na descida e ver o impacto que ele tem articular e até muscular para depois não errar na prova, né? Também tem uma questão aí do efeito da carga repetida, efeito protetor da carga repetida, que significa quando tu faz um estímulo de descida, por exemplo, e tu machuca o músculo, quando tu vai fazer isso novamente, a tua musculatura já está se protegendo ou pensando em se proteger. Mas isso também é assunto para outra aula, e para o assunto não ficar muito grande, eu resolvi focar nisso. Então, quem tiver dúvidas ou quiser saber um pouco mais, enfim, sobre esse tipo de treinamento, tem todas as minhas redes sociais aí e também pode deixar os comentários aí no YouTube com alguma dúvida, alguma sugestão e até falar da tua experiência, como foi a tua experiência fazendo esse tipo de treinamento, tá? Eu, como treinador, eu queria dizer que eu já apliquei em alguns alunos e o resultado foi excelente. Então, a experiência que eu tenho e que eu peguei desses outros treinadores, principalmente espanhóis, foi sensacional, tá? Então, muito obrigado por me assistirem até aqui e até a próxima.